Então este vídeo vai ser bastante breve. O que eu pretendo nele é explicar de forma bem genérica o que se trata o .NET, a ASP.NET, o C Sharp, que às vezes pode criar confusão, principalmente aquelas pessoas que ouvem, olha, devia de aprender .NET, olha, devia de aprender ASP.NET, ou aprender C Sharp, mas afinal não é a mesma coisa. A resposta é sim e não. Então, respondendo de forma parcelada, o que é C Sharp? O C Sharp é uma linguagem de programação moderna e de alto nível desenvolvida pela Microsoft, que é usada para criar aplicações em Windows, jogos e outras soluções de software. E complementando este tópico, C Sharp hoje em dia consegue ser desenvolvido não só para Windows, mas sim também para Mac e Linux, como neste caso no ambiente em que eu me encontro, que é um ambiente Linux baseado em Ubuntu, usando o .NET Core. E pegando por aí, o .NET Core, ou o .NET, é um framework de software gratuito da Microsoft que fornece recursos e bibliotecas para desenvolvedores criarem aplicações para Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Ou seja, o .NET, que é basicamente o SDK que também nós usamos para desenvolver, que foi instalado na aula anterior a este vídeo, o C Sharp depende dessa biblioteca, o .NET, o framework, o SDK, enfim, aí podemos dizer que é a mesma coisa, a bem dizer, que nele contém recursos para aceder a ficheiros físicos, enfim, para tratar JSON, para fazer requisições a servidores, a APIs, enfim, uma série de coisas. E ainda temos um outro tópico que é o ASP.NET. O ASP.NET é basicamente um outro framework que roda por cima do .NET, que nele é um framework desenvolvido apenas para desenvolvimento web, para tratar questões de servidor e de renderização web. Enfim, isto está mais voltado para quem tiver interesse, para desenvolvimento como Razor Page, enfim, Razor, o Asmo, o Blazor Servers. Portanto, ainda com o .NET, o .NET contém já várias bibliotecas para que possamos de facto criar as nossas aplicações, ou seja, as BCS, que é basicamente uma Base Class Library, uma biblioteca standard, pois nós podemos criar ou estender com outros pacotes de terceiros para complementar o nosso uso à nossa Base Class Library. Depois, quando escrito o código, compilamos para binário usando o CLR, Common Language Runtime, que é basicamente uma máquina virtual. Explicando isto em termos de desenho, nós temos aqui o nosso source code, ou seja, nós temos o nosso código em alto nível, ou seja, o que é que isso é? É código que o próprio programador consegue interpretar, que seria, neste caso, este código, ok? O código que nós fizemos na aula passada, muito manhoso este Olá Mundo, mas isto trata-se de um source code. É um código, por se tratar do C Sharp, é um código de alto nível, no qual o programador consegue interpretar, que ao compilar, para que a máquina consiga entender, ele tem que passar por um processo de compilação na qual vai para o bytecode, que é o CEL, na qual ele vai fazer esta conversão para bytecode, e bytecode depois passa para native code, que já é basicamente uma linguagem de baixo nível, que é aqui o runtime. Aqui temos o processo de compile time, que é o processo de compilação, e depois na sua execução, ok? Na máquina já receberá o bytecode, o código binário, já transcrito do nosso código, e aqui no Native Code já será o seu momento de execução. E agora, nós temos dois tipos de código. Nós temos o código de compilação e o código interpretado. O que é o C Sharp? Neste caso,
como este exemplo mostra, é um código, é uma linguagem de compilação. Portanto, o processo de compilação traduz-se no código de fonte de um programa para a linguagem de máquina, ou seja, para o formato binário, que o computador entende e pode executar diretamente, ok? Depois, é assim, nesta situação de compilação, além do C Sharp, nós também temos o Java, o Kotlin, enfim, outras linguagens que usam o processo de compilação. Podem divergir da maneira como é executado, mas, enfim, no fim, tudo passa por uma VM, digamos, que vai compilar o código de alto nível para código binário, para então que a máquina consiga executar esse código binário, ok? O código interpretado é um processo em que um programa é executado diretamente a partir do código-fonte sem necessidade de compilação prévia. O código é lido e executado linha por linha, sendo convertido em linguagem de máquina conforme a necessidade. E casos para o código interpretado temos o JavaScript, temos o PHP. É isto. Eu quis só mesmo generalizar um pouco a ideia do que é realmente o C Sharp, o .NET, para tentar desmistificar um pouco qualquer dúvida ou confusão relacionada a estes cenários. Portanto, já no próximo vídeo vamos começar com a programação, vamos começar já a ver os conceitos mais básicos, desde variável, concatenação de textos, coisas simples usando Godot. Toda a nossa programação será feita dentro do Godot. Até o próximo vídeo.